Era uma vez numa certa região rural do Brasil, havia dois irmãos malvados que adoravam praticar caça ilegal matando aves e animais apenas por diversão. A 5 quilômetros de rio próximo dali havia uma floresta deserta que diziam ser assombrada devido a acontecimentos do passado. Com o tempo após abandonarem aos poucos o local, foi reforçada uma lenda que ao adentrar esta floresta, o intruso seria capturado por uma bruxa. Diziam também que havia em sua entrada como guardião uma gigante sucuri que dormia 24 horas num galho ao alto. Na verdade esses boatos vinham de séculos, como por exemplo, o caso de uma família que tiveram 7 filhas seguidas e apenas o 8º foi um menino. Segundo a lenda, o aniversário de 13 anos do garoto aconteceu numa noite de quinta-feira de lua cheia, e à meia-noite o garoto começou a passar mal e repentinamente se transformou num terrível cachorro assustador e saiu pelas trevas da floresta uivando em direção à lua atacando bichos noturnos por onde passava. O garoto só voltava à sua forma humana ao amanhecer. Sua irmã mais velha em desespero começou a falar sempre com o padre da paróquia para ajudar seu irmão. Porém, repentinamente no decorrer desse tempo ela se apaixonou pelo padre numa certa quinta-feira coincidentemente de lua cheia, e à meia-noite outra tragédia surge. A irmã se transforma numa mula com uma chama de fogo no lugar da cabeça, e sai galopando pela escuridão da noite pelos campos como o irmão. Todos diziam que foi por causa desta paixão que a moça desenvolveu pelo sacerdote, e que todos que se apaixonassem por qualquer padre aconteceria o mesmo. Essas histórias aconteceram numa época de muita estiagem onde os animais estavam morrendo de fome e sede, pois as plantações e colheitas não estavam sobrevivendo devido à seca, e em toda essa região à meia-noite pelas casas pousava misteriosamente uma coruja no teto. Dizem que a casa que esta coruja pousasse, na manhã seguinte alguém da família deveria dar café ou cigarro para uma velha senhora de capa, bengala e chapéu que passaria por lá na manhã seguinte. Era fácil de identificá-la, pois a mesma aparecia com a dita coruja sombria no ombro. Dizem que se não der o que ela pedisse no outro dia seguinte alguém da casa morreria, pois a velha na verdade era uma bruxa. Numa certa noite uma terrível tempestade assolou o povoado alagando toda aquela região. Dizem que neste episódio os animais iam morrendo afogados na enchente, e nesse momento de pavor a enorme sucuri que sempre dormia na entrada da floresta resolveu acordar. Disseram que ela adentrou a água engolindo os animais que boiavam em sua frente, e os olhos dos animais que brilhavam com o reflexo da noite apareciam pelo interior de seu corpo como luzes transformando-a numa gigante cobra de fogo iluminando o bosque escuro. São muitos relatos antigos, enfim, depois de tudo descobriram que a maldição do menino lobo acabou depois dele passar por 7 cemitérios durante 7 noites de lua cheia, e sua irmã voltou ao normal depois de alguém arrancar um freio escondido na tocha de fogo no lugar de sua cabeça. Claro que os irmãos malvados diziam não acreditar nisso, e de curiosidade já cansado de acabar com a natureza local, debochando, tiveram a ideia de tirar à prova essas histórias sombrias e invadir a distante floresta deserta numa tarde para caçar ilegalmente por lá, já que não sobrou mais aves em seu território. Foram escondidos até o cais da cidade e atravessaram o rio rindo com uma canoa furtada da prefeitura. Ao chegar à entrada da floresta, conferiram suas mochilas e seus pertences como estilingue, lanterna e puseram-na em suas costas e começaram a caminhada. Já de cara levaram um grande susto. Depararam-se com uma gigante sucuri dormindo profundamente num galho ao alto. Em silêncio foram seguindo uma trilha que notaram repentinamente em forma de pegadas de pés. Mas perceberam que estavam na verdade se perdendo na mata adentro, notando que a trilha estava em sentido oposto. Como já era tarde, começou a escurecer rapidamente e de repente, em meio a uma pequena ventania surge um estranho e assustador redemoinho movimentando folhas e poeiras. Assustados tentando fugir, ouvem distantemente gargalhadas parecendo ser de 2 garotos. Desesperados pegam a lanterna para saber de onde vêm os insultos, mas tudo sumiu. Suas mochilas desapareceram. Apavorados vão correndo pela floresta já quase escura pela noite no auge do desespero com ventos e risadas assombradas notam em meios aos arbustos numa certa distância uma casa quase escondida, e resolvem alcançá-la e bater na porta assustados acreditando haver moradores. Mas não há ninguém, é uma casa abandonada. Logo percebem e a invadem. Os meninos entram devagar, e apesar de muito assustados resolvem passar a noite ali por não conseguirem voltar para casa. Encolhidos num canto, torcendo preocupados para a noite passar logo, supostamente à meia-noite alguém bate à porta da casa.
Em pânico, os meninos não fazem ideia se é alguém que os viram pela floresta e está lá para ajudá-los ou se é alguma assombração. Então novamente alguém bate à porta. Mas os meninos continuam com medo de abrir ou responder. Então uma voz muito rouca, sombria, lenta e grave diz: Abram a porta. Eu quero café e cigarro. Abram. Se não abrirem, irão se arrepender. Gritou a assombrosa voz. Em pânico total, os meninos levantam-se correndo e fogem pela saída dos fundos sem rumo pela floresta escura, gritando por socorro. É aí então que a terrível bruxa, essa que os ameaçaram segundos atrás, lança uma terrível maldição. Balancem galhos. Balancem. Puxem raios. Puxem raios. Devastem toda a florestal. E então, num passe de segundos, iniciou-se uma grande tempestade, resultando rapidamente numa terrível enchente. Os garotos, tentando agarrar-se aos galhos das árvores imersas para não serem levados pela correnteza, percebem uma trilha de luz nadando sobre as águas. Ao cerrar os olhos para tentar enxergar o elemento, chegaram ao limite de seus medos. Era a grande sucuri da entrada da floresta, com seu corpo aceso como luz, aparentando se dirigir lentamente a eles. Em desespero, tentando fugir o mais rápido possível, passam a ouvir uma voz feminina dentre aquele caos todo, chamando, oferecendo auxílio. Olhando à frente, apesar da falta de claridade, conseguem enxergar uma linda moça imersa da cintura para baixo na água, segurando sua canoa que utilizaram para chegar à floresta. Não se preocupe, meninos, não tenham medo. Segurei a canoa para vocês, logo passará a tempestade e conseguirão atravessar o rio. Venham. Tentem nadar até aqui. Segurem-se nos arbustos. Enfim, ao conseguirem alcançar a moça e subirem na canoa, emocionado pela ajuda, um dos irmãos beija a mão da moça em gratidão e tenta colocá-la na canoa na finalidade de salvá-la daquela tragédia, acreditando ser moradora local. Então, num passe de segundos, ela o agarra rapidamente e o leva para o fundo do rio, sobrando apenas o outro irmão, que conseguiu fugir em pânico e desespero, lutando contra a ventania, chegando por milagre à margem da cidade, sendo o único que sobrou para contar esta história.